Segunda Crônicas, capítulo de número 19, versículo do 1 ao 3. Aleluia! Estarei citando também aqui o capítulo 18, provavelmente o 20. Os irmãos fiquem ligados na Bíblia para nós estar acompanhando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Sou grato a Deus por mais esse privilégio, essa oportunidade. Agradeço a Deus também pela vida dos meus pastores, pela confiança. Aqui estão mais uma vez diante dessa responsabilidade para falar a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Santo Ele é, Santo é Deus. Privilégio, irmãos, para nós estarmos aqui, juntos, reunidos em mais um culto para Deus. Se você vier adorar o Senhor, fica atento à palavra, ouça a palavra de Deus. Exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia! Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Santo é o Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 19, versículo do 1 ao 3. Glória, glória. Aleluia! Todos os irmãos acharam? Passamos a ler. E Josafá, rei de Judá, voltou a sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que ao Senhor aborreces? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Josafá, os irmãos podem se assentar, dando glória ao Senhor. Josafá, nessa época, ele reinava em Judá. Nós sabemos que depois da morte de Salomão, o reino ele se dividiu. Ficou o reino do sul e o reino do norte. E nesse tempo aqui, Josafá, ele reinava em Judá. Ele ficou com o reino do sul. Israel fazia parte do reino do norte. Quem reinava era Acabe, cujo capital era Samaria. Aleluia. E Josafá era aquele rei que ele buscou o Senhor. Desde quando o seu pai, Asa, faleceu, ele começou a reinar sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade. E ele reinou 25 anos. Josafá, ele buscou o Senhor, mas Josafá ele tinha um problema com as amizades. Josafá ele fazia aliança com as amizades que desagradavam ao Senhor. E numa dessas alianças, Josafá quase perde a vida. Aliança essa motivada por interesses políticos. Primeiro, Josafá ele vai permitir que o seu filho Jeroão casasse com a filha de Acabe, Atalia. Filha de Acabe e quem? Jezabel. Aquela que mandava matar os profetas. Aleluia, Deus. Nós já vemos que aqui Josafá ele já desagradou a Deus. Porque luz não se mistura com trevas. Nós, como servo de Deus, nós precisamos saber as nossas amizades. Qual amizade? Glória a Deus. E devido a esse casamento, Josafá vai se aproximar de Acabe. Anos depois, o rei Acabe ele vai convidar Josafá
Ele vai persuadir a Josafá. Persuadir significa convencer. Ele vai convencer o rei Josafá a ir para uma guerra com ele. E nessa guerra, ela seria contra Ramon de Gileade. Eu estou ouvindo voz de criança ainda falando. Vamos prestar atenção na palavra do Senhor. Essa guerra era contra o Ramon de Gileade. Então, o rei Acabe vai fazer essa proposta para Josafá. Vai dizer: tu irás comigo para essa guerra? E Josafá, para agradar seu filho, interesses políticos, Josafá aceita. Josafá vai. Só que olha só, Josafá, por servir a Deus, primeiro Josafá, naquela hora dos reis, ele tinha lá primeiro consultar os profetas do Senhor. Então Josafá vai dizer: rei Acabe, consultemos os profetas do Senhor para saber se o Senhor dará, os povos de Ramon nas nossas mãos. E aí Acabe vai chamar os seus profetas, 400 profetas. Todos profetizaram o bem para cá. Vai, que o Senhor dará o povo em tuas mãos. 400 profetas, todos falando por uma só boca. E Acabe, ele era aquele rei que era acostumado a ouvir o que ele desejava. Os seus profetas já eram treinados para aquilo, para falar o que ele desejava ouvir. Mas aí Josafá, como que Deus vai falar? Não há ainda algum profeta de Deus que fale por nós? Aí Acabe vai dizer: ainda um, Micaías. Mas esse eu aborreço, porque ele nunca profeta de mim o bem. Nunca profetiza o bem sobre mim. Veja, se Acabe não era um rei reto aos olhos de Deus, um profeta do Senhor não iria profetizar o bem para aquele que não servia a Deus verdadeiramente. Aí, Acabe vai e manda chamar. Manda um dos seus servos chamar Micaías. O interessante é que o mensageiro vai falar para Micaías: olha, todos os profetas estão falando bem para o rei. Vê se não fala mal. Micaías vai dizer: eu juro pelo Senhor que o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Mas aí, Micaías ela ainda vai falar com ironia quando ele chega. Quando ele vê Acabe, ele vai falar com ironia, mas aí, vai e o Senhor entregará na mão de vocês. Mas aí, Josafá vai dizer: quantas vezes eu te juro que fale a verdade em nome do Senhor? Então Micaías vai dizer assim: então, ouve a palavra do Senhor. Os irmãos quiserem acompanhar no capítulo 18, de versos 10 ao 22. Os irmãos quiserem acompanhar, capítulo 18, do verso 10 ao 22. Disse mais: pois ouve a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, que suba e caia? Olha só, quem persuadirá a Acabe que suba e caia a Ramon de Gileade? Aleluia! Disse mais: um diz dessa maneira, o outro da outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei o Senhor, eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás, também prevalecerás.
boca deste teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Meu irmão, entendemos aqui que esse espírito ele não é do Senhor. O Senhor permitiu que um espírito de mentira falasse pelos profetas de Acabe, justamente para que Acabe fosse naquela guerra. E Acabe, como era o rei que não servia o Senhor, ele chama Josafá e ele diz: olha, Josafá, eu vou camuflado, vou disfarçado, e tu vais com roupa de rei. Nós já vemos que Acabe já está condicionado, né? Vejamos que o capitão do rei, o capitão do exército a qual eles iam lutar contra, vai falar assim: não guerreareis nem contra um pequeno, nem contra um grande, senão contra o rei. Ou seja, o alvo principal era o rei. E quem é que estava vestido de rei? Josafá. Aleluia. Meu Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado com as amizades. Se você é de Deus, procure andar com pessoas de Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Aleluia. Glória a Deus. aqueles guerreiros de Romano de Gileade chegam para guerrear, eles vão procurar logo o rei. E eles vão ver Josafá vestido de rei. Só que quando ele chega, Josafá clama ao Senhor, Josafá grita. E ali Deus desvia os soldados para outro lugar. E o Senhor livra Josafá. A Bíblia vai dizer que, porém, na simplicidade, um flecheiro ele vai atirar uma flecha sem alvo e vai acertar em Acabe. Acabe, ele colocou Josafá como rei para que ele fosse morto, porque ali aqueles capitães estavam interessados em matar o rei. Josafá, mesmo vestido como rei, mas Deus desviou, Deus fez com que eles desviassem Josafá, e uma flecha acertou Acabe. Aleluia. Essa flecha ela não tinha nem direção, mas Deus fez com que Aleluia. porque Acabe era um rei mau. Acabe, juntamente com Jezabel, que era sua esposa, eles perseguiam o Senhor. Josafá, eu creio que Josafá, na esperança daquela aliança, de quem sabe eu não consigo trazer ele para o Senhor, mas infelizmente tem pessoas que nós conseguimos sim, através da pregação, através da palavra, trazer para Deus, mas tem outros que não, meus irmãos. Aqui também foi com Acabe e Jezabel. Mas o que eu acho bonito é que sempre há um profeta de Deus para falar a verdade. E o que eu acho interessante é que quando o profeta Jeú ele vai repreender Josafá, ele não espera nem o rei chegar em casa. A Bíblia vai dizer aqui que no verso saiu no verso 2, a Bíblia vai dizer que ele saiu de encontro a Josafá. Ele não espera nem Josafá chegar em casa, respirar e agradecer a Deus. Ele já vai repreendendo. Porque tu ajuda o ímpio e aborrece aqueles, e ajuda aqueles que aborrecem ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É forte, Santo é o Senhor. Oh, meu Pai. Mas eu percebo, meus irmãos, que Deus ele tem um ciúme daqueles que servem. Deus, ele, às vezes, mesmo nós queremos sair dos caminhos de Deus, mas quando Deus ele conhece que o nosso coração está voltado para Ele, quando Deus
nós temos sede de buscar o Senhor, Deus ele nos livra das tentações Glória a Deus. e das ciladas do inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Passando agora já para o capítulo 20, Aleluia. a Bíblia vai dizer que depois disso que aconteceu, vai vir agora uma grande multidão contra Josafá. Aleluia. E esses já eram os filhos de Moabe e de Amon. Os moabitas vieram à peleja contra Josafá. E ali deram aviso a Josafá que viria uma grande multidão além do mar da ceia. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele vai temer. Aleluia. Aí as pessoas de fora podem pensar, Oh Deus. mas Josafá não era crente? Por que ele temeu? Aleluia. Sim, nós tememos, sim. Glória a Deus. Mas o que importa é a atitude que nós teremos. Aleluia. Glória. Aleluia, meu Deus. Josafá temeu. Mas o que foi que Josafá fez? Josafá não preparou armas, não preparou espada. Josafá não preparou flecha. Aleluia. Josafá, ele vai pôr em pé diante da congregação de Judá. Aleluia. Aleluia, E Jesus. vai dizer: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus do céu, pois tu dominaste sobre todos os reinos da gente e da tua mão a força e poder, e não há quem possa resistir sobre Aleluia. ti. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada, juízo, peste ou fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está na casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos livrarás. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus, ele fez uma promessa a Davi que a descendência de Davi, ela não se acabaria. Até porque seria da descendência de Davi que viria o nosso Salvador Jesus Cristo. E o rei Josafá, ele veio da linhagem de Davi. Ele foi o quarto rei depois de Salomão. Glória a Deus. Então, o que é que Josafá vai fazer quando aquela multidão vai chegar? Josafá vai se reunir a toda a congregação, Glória a Deus. vai reunir a todos e vai dizer: fazemos um jejum, Aleluia. toda a cidade, e vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ali também vai aparecer um profeta de Deus Oh, meu Deus. para encorajar o rei Josafá. Aleluia. Aleluia. Esse já chama Jaeziel. Aleluia. E veio o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação. Veja que quando Josafá ora a Deus, quem vai vir agora? Um Espírito do Senhor. Aleluia. O Espírito do Senhor vai vir no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. Então Jaziel disse: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é de vós, senão de Deus. Qual é a tua luta, meu irmão? Aleluia. Essa luta não é tua, essa luta é de Deus.
e Jerusalém. Não tem mais e nem vos assustei. Amanhã saí de encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus. Versículo 18. Então Josafá se prostrou-se com o rosto em terra. Olha só. Josafá se prostrou-se com o rosto em terra. E todo Judá e os seus moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor adorando. Ou seja, ele estava diante de uma multidão que vinha guerrear contra ele. Era muito, porque dessa vez se uniram 3 reinos contra Josafá. Qual foi a atitude de Josafá? Clamou ao Senhor. Aleluia. Orou ao Senhor. Reuniu toda a congregação e se prostrou adorando a Deus. Aleluia a Deus. É assim que nós temos que fazer em meio à nossa batalha. É isso que nós temos que fazer em meio à nossa luta. Porque se nós se ajoelhar e orar a Deus, Ele tomará a frente. Qual é a minha luta? Ele peleja por ti, Ele peleja por mim, Ele sempre peleja por nós. Aleluia, aleluia. A Bíblia vai dizer, irmão Renan, que quando eles vão, eles levam os levitas primeiro na frente e adorando ao Senhor. Quando eles chegam no campo de batalha, eles vão ver só corpos caídos no chão. O que é que aconteceu aqui? O Senhor confunde o inimigo. A Bíblia vai dizer que eles lutaram entre si. Os 3 reinos que viriam para acabar com o reino de Judá, com o rei Josafá, eles lutaram entre si, morreram todos. Quando os levitas chegaram juntamente com o exército de Judá, encontraram os mortos caídos. E tem mais. E ainda, o rei Josafá ainda ali pegou a grande utensílio que aquele exército andava com ele. Era ouro, prata. Então, aquilo que vinha para destruir o rei Josafá veio para enriquecer ainda mais. Mas aqui veja, porque nós temos que falar o bem que o Senhor faz, mas nós temos que falar também quando o Senhor ele repreende aquilo que não nos agrada. Glória a Deus. Como eu disse, o rei Josafá ele servia a Deus, porém ele fazia umas amizades que não agradavam a Deus. Ele era teimoso. O Senhor livrou ele. Josafá, eu acredito que ele ia muito pela família. E às vezes nós temos que buscar primeiro a nossa salvação. Nós temos sim que buscar, tentar chamar a nossa família, falar da palavra de Deus. E agora, no capítulo 20, de versículo 35 a 37, a Bíblia vai dizer que agora, depois da morte de Acabe, Josafá agora se alia a outro rei. Outra teimosia. Rei esse que a Bíblia também vai falar que ele andou nos caminhos do seu pai. Quem era seu pai? Acabe. Qual caminho Acabe andou? Idolatria. Não servia a Deus. Mas o que eu acho interessante é que Deus ele não permite. Josafá vai se unir agora com Acasias, rei de Israel. Agora eles vão se unir em um negócio. Para quê? Para construir navios para ir até Tarsis. Mas o Senhor, vendo que Josafá fez mais uma aliança errada, o Senhor despedaça. Então primeiro ele manda
mais um profeta do Senhor. Agora, Eliezer, filho de Dodá. E vai dizer assim, quanto a Josafá: visto que aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não poderão me atar-se. Glória a Deus! Nós pregamos aqui as maravilhas de Deus, e nós pregamos também quando o Senhor repreende, meus irmãos. Aleluia. Mas porque o Senhor, ele tinha ciúme de Josafá. O Senhor, ele queria que Josafá andasse nos seus caminhos. Aleluia. Por quê? Porque se os irmãos verem aqui, logo no capítulo 17, Aleluia. vai dizer no versículo 3 que o Senhor foi com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou bares, antes buscou ao Deus de seu pai, e andou em seus mandamentos, e não andou segundo as obras de Israel, porque naquele tempo Israel estava na idolatria, por Aleluia. causa do rei Acabe. A Bíblia vai dizer também que no versículo 6 que ele exaltou o seu coração em seguir aos caminhos do Senhor, e ainda tirou os bosques de Judá, ou seja, derrubou aqueles altares que tinha, né? Glória a E Deus. Josafá também, ele fez uma coisa boa. Ele tinha no livro da lei, ele ajuntou ali sacerdotes para que andassem sobre Judá, em cidade em cidade, ensinando ao povo. Aleluia. Então nós vemos que Josafá, o problema de Josafá era a sua teimosia. Mas o Senhor luta por aquele que o Senhor sabe que tem um coração aquebrantado para Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. E quando Josafá fez a outra aliança, então Deus vai dizer: eu vou destruir esse teu negócio, porque agora essa aliança já se tratava de negócios. Aleluia. Então vai dizer: não, esse negócio não vai para frente. Então o Senhor vai fazer o quê? Vai destruir os navios para que não chegasse a Tarsis. E ali era para Josafá agora se voltar somente para Deus. Aleluia. E não buscar amizades que levariam ele para Glória a Deus. a perdição. É verdade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Aí nós vemos aqui que adiante nos capítulos adiante, eu não vou aqui falar, mas eu só vou mencionar que Atalia, a filha de Jezabel, a qual Josafá permitiu que o seu filho casasse, ela não foi diferente da sua mãe. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, é lá no capítulo 21, que ela mata os seus irmãos para ficar com o rei. Ou seja, filho de peixe às vezes muda, mas às vezes não. Ela não mudaria porque era filha de Jezabel. Então a Bíblia vai dizer que também Jeorão, filho de Josafá, vai no mesmo igual, meus irmãos. É por isso que nós, servos de Deus, não podemos se aliar com quem não é do Senhor. Eu, até mesmo quando eu era do mundo, eu sempre me preocupei com a amizade. Isso eu tinha, graças a Deus, eu sempre tive esse cuidado. A irmã Catiane sabe disso. Eu sempre tive esse cuidado Aleluia. de fazer amizade com pessoas Meu Deus. que não fosse do caminho de Deus, assim, eu digo assim, que não fosse mal. Eu falo isso tirando assim dos meus defeitos, que infelizmente as amizades que a gente encontrava eram má. Mas eu digo assim, quando eu estava no meio do mundo da bebida, isso eu sempre tive cuidado com a amizade, porque às vezes a gente conhece com a amizade, se ele sentar ali com você pouco tempo, no período que eu estava, infelizmente, nas trevas, quando eu sentava com uma pessoa que eu via que ele era
mais mal ainda do que nós estávamos, né? Porque se nós andávamos na terra. Se eu estava numa mesa de bar bebendo, eu estava em pé, né? Então, mas quando eu via que aquela pessoa poderia trazer algum mal a mim, eu já me distanciava. Eu já falava, esse aqui eu sei que nós estamos errados, mas esse aqui, ele pode fazer com que nós se perca mais ainda mais, né? Então agora, como servo de Deus, principalmente nós temos que tomar total cuidado com amizades. Nós vemos que Aleluia. ele Josafá era um homem que buscava a Deus, mas infelizmente ele era teimoso nas suas amizades. E nós percebemos que as amizades a qual ele buscou não agradava ao Senhor, tanto que o Senhor fez de tudo para que ele saísse daquelas amizades, até mesmo ao ponto de ferir e matar aquele que atentou com a sua vida. Nós vemos lá que no início da pregação que Acabe ele vai se camuflar, ele vai se disfarçar, enquanto ele pede para o rei que fosse com os seus trajes, vestido de rei. Quando aquela peleja ali, os militares iam para matar o rei. Então, a intenção de Acabe era que o rei Josafá fosse morto. E eu acredito que o interesse político, porque no capítulo 17, ou melhor, no 18, vai dizer que ele, Aleluia. Josafá, ele era rico, ele tinha riquezas e glória em abundância. Glória a Deus. Então, creio eu que se Josafá fosse morto ali, o rei Acabe ele tomava conta do rei completo. Uma vez que ele já chamou Josafá para lutar, para guerrear, uma guerra que não tinha a ver com Josafá. Meu Deus. E devido a esse acontecimento, agora vão se juntar 3 reinos para pelejar contra Josafá. Mas, ouça, meu irmão, essa peleja agora já não era mais de Josafá, e sim do Senhor. Aleluia. E agora, Josafá tinha um amigo fiel e verdadeiro ao seu lado. Agora Josafá estava diante daquela aliança verdadeira, aliança com o Senhor. Aleluia. A qual o Senhor, mais uma vez, Glória a Deus. livrou ele da guerra. Oh, Aleluia. E mesmo quando ele lá, mais uma vez, com a sua teimosia, ele vai fazer amizade com Asaquias, o filho de Acabe, o Senhor também destrói o plano dele, para que não fosse adiante. Porque eu creio que se aquele plano fosse adiante, Josafá poderia se misturar cada vez mais e poderia se tornar também um idólatra. Mas Deus não queria, porque Deus conhecia o coração de Josafá. Aleluia. Deus sabia que mesmo com a teimosia de Josafá, ele tinha um coração voltado para o Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Aleluia. fica o aviso para a amizade. Glória a Deus. E também, se você está em meio a uma batalha, se você está em meio a uma luta, clame ao Senhor. Aleluia. Faça como Josafá fez. Se ajoelhe. Aleluia. Ore. Coloque louvores em sua casa. Glória a Deus. Porque Deus, Ele habita no meio dos louvores. Aleluia. Nós vemos que quando Josafá ele foi para a batalha. Aleluia. Mas ele não levou espada nem flecha. Ele levou a confiança que ele tinha em Deus e levou também os levitas para adorarem ao Senhor. Aleluia. E ali o Senhor dá aquela vitória. Aleluia. Grande é o Senhor. É por isso, meus irmãos, que eu amo em servir a esse Deus. Glória a Deus. Porque nós sabemos que é em meio às lutas, é em meio às batalhas, que Ele se manifesta na vida daqueles que o buscam em oração, Glória a Deus. aqueles que clamam. Josafá pôs-se diante a congregação
Ele chamou todos de Judá. Olha, nós vamos fazer um jejum. Olha só o poder que tem o jejum também. Nós vamos fazer um jejum. Nós vamos orar. E o Senhor nos entregará em nossas mãos. Glória a Deus. Josafá, ele confiou, ele acreditou naquele a qual seu coração era voltado para ele. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Foi até aqui a qual o Senhor me conduziu nesta noite. Aleluia. E que fique essa palavra para os irmãos. Clame a Deus se você está em meio